Vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a, e ao primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? 38. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos nesta noite e nós queremos Te louvar, Te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Fala conosco, ó Pai, por intermédio da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão, diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite trazer uma palavra relacionada a esse texto que fala sobre a cura de um paralítico. Quando nós olhamos, irmãos, esse texto, existem algumas coisas que eu quero trazer aqui que são de enriquecimento na questão do conhecimento para a sua vida. Primeira coisa que eu quero trazer é que por muito tempo, vários críticos duvidaram da existência deste local. Porém, alguns arqueólogos confirmou os detalhes descritos por João. Esse tanque de Betesda, ele ficava ao norte do templo, próximo à porta chamada Porta das Ovelhas. Algumas escavações revelaram 2 tanques profundos, cercados por 5 pórticos, que estavam ali junto às colunas cobertas, exatamente como o texto menciona. E Betesda, esse nome Betesda, ele tem um significado, ele vem do aramaico e significa casa da misericórdia. Ironicamente, o local estava cheio de pessoas em situação miserável. Existia também uma crença popular. O versículo 4, esse versículo 4, presta atenção, ele não consta nos manuscritos mais antigos e é considerado uma nota explicativa posterior. E quando menciona sobre a descida do anjo, na crença do judaísmo, eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo descia na crença judaica e agitava as águas. Já na crença dos árabes, que também povoavam aquela região, eles acreditavam que no fundo do poço havia um dragão adormecido
e que toda vez que esse dragão ele se despertava, ele soltava borbulhas. Tanto a crença judaica como a crença árabe era apenas uma crença, um mito local, porque na verdade embaixo daquele poço havia uma fonte, e quando aquela fonte jorrava água, emitia bolhas na superfície, e quando alguém olhava aquilo, que a maioria dos que estavam ali tinha essa crença, tanto do anjo quanto do dragão, se jogava dentro daquela fonte e elas eram curadas. E nós compreendemos que a verdade é que o que trazia a cura era a fé, que quando a pessoa se jogava dentro daquela água, ela era curada. Esse homem estava ali há 38 anos. Isso revela, irmãos, quase que um quadro de 40 anos de peregrinação do povo do deserto. Ele perambulado ali 40 anos. E quando nós olhamos para esse cenário, que Jesus entra lá e ele vê a situação daquele homem que estava ali há quase 40 anos, sofrendo, estava há 40 anos naquela situação. Então, esta noite eu quero falar sobre o encontro que rompe a paralisia. Eu quero dizer uma coisa, que o mesmo Jesus que estava lá, é o Jesus que está aqui hoje para nos abençoar. Às vezes o lugar onde esperamos a misericórdia se torna o lugar de nossa maior frustração. Aquele homem estava há tantos anos ali, irmãos, e ele, quando estava naquela situação, há 38 anos, aquele local para ele era um local de frustração. Jerusalém em festa, mas Jesus se desvia para o corredor da miséria, o tanque de Betesda. Eu gosto sempre de salientar, irmãos, que Jesus, para confirmar o que o profeta Isaías havia profetizado, que ele estaria sendo enviado a quem? As ovelhas perdidas da casa do seu pai, aquelas pessoas que estavam sofrendo, aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida miserável. Tanto é, irmãos, quando nós olhamos em João capítulo 6, nós vemos ali um quadro de pessoas miseráveis que estavam indo até Jesus porque tinham fome, porque tinham sede, mas não era apenas espiritual, era fome física mesmo, tinha fome de pão, tinha sede de água. E quando Jesus realizava esses milagres, irmãos, as pessoas ficaram totalmente impressionadas, porque ele multiplicava pão, ele multiplicava peixe, ele dava água para o povo. E a verdade, isso foi uma forma de trazer as pessoas para ouvir a palavra. E da mesma forma que Jesus operava no passado, ele opera nos dias de hoje. Ele está aqui para alimentar a nossa alma. Ele está aqui também, irmão, para alimentar a nossa vida. Ou seja, ele nos trouxe aqui hoje, sabe para quê? Para abençoar a minha vida e para abençoar a sua vida aqui hoje. Deus está abrindo os céus aqui hoje e está entregando uma bênção para você nesta noite. Você crê? Então abre a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: o perigo de se acostumar com o leito. Esse homem já estava acostumado a ficar deitado nesse leito, irmãos. O cenário deste homem está entre o versículo 3 e o versículo 5, 38 anos, é uma vida inteira. O homem não estava mais apenas doente, ele era a própria doença, ele fazia parte daquela paisagem em Betesda de miséria, de sofrimento. Mas Jesus chega até aquele homem e faz essa pergunta no versículo 6: queres ficar são? Então eu aprendo uma coisa: Jesus confronta a zona de conforto do sofrimento. Às vezes preferimos a paralisia conhecida, a responsabilidade de caminhar com nossas próprias
pernas. Irmãos, Jesus faz a parte dele, mas eu e você não é nos revoltarmos com a situação, mas é eu e você usarmos a arma que Deus tem colocado na nossa vida, e esta arma chama-se fé. As pessoas que estavam ali estavam presos a um mito, eles estavam presos a uma crença, mas o que trazia o verdadeiro milagre é a sua fé. Deus está falando para mim e para você aqui hoje. Eu coloquei a fé no seu coração, a fé que faz você conquistar coisas grandes, a fé que faz com que a história da sua família seja mudada. Talvez você está aqui hoje desanimado, mas hoje você vai ouvir a voz de Jesus: levanta-te hoje, porque eu quero fazer um milagre na sua vida. Não se acostume com a situação que você está vivendo. O perigo de se acostumar com leito. Nós ficamos às vezes, irmãos, naquela situação. O que é que este homem falou? Ele diz assim: olha, não tem ninguém aqui para poder me levar até lá. E sabe o que isso implica em dizer, irmãos? Que às vezes nós queremos que pessoas nos ajudem. Irmãos, preste atenção. Tem momentos na vida que é você e Deus. Tem hora na vida, irmãos, por mais que você vai dizer: fulano, ora por mim, ciclano, ora por mim, fulano, me ajuda nessa oração. Mas na verdade, sabe o que é? É um momento seu com Deus. É um momento quando Jesus chega para ele e diz: o que você quer que eu faça? Ele diz: não tem ninguém aqui que me ajude. A bênção já estava diante dos olhos dele. A bênção está aqui nesta noite, irmãos. Jesus está dizendo: eu estou aqui hoje para mudar a sua história. Eu estou aqui hoje para fazer um milagre na sua vida. Não é homem que vai fazer, mas é o Deus que te trouxe aqui hoje para abençoar você em nome de Jesus. Tire o seu coração das pessoas. Por que eu insisto nessa palavra? Sabe por quê, irmão? Porque se você estiver ligado às pessoas, presta atenção nisso. Se você prioriza pessoas e não prioriza Deus, se você prioriza pessoas e não prioriza o Senhor na sua vida, sabe o que acontece? Aquela pessoa que está com prioridade no seu coração, ela passa a ser o seu foco. Ou seja, o que aquela pessoa fizer, você vai acompanhar. Pessoas, irmãos, têm poder de influência na nossa vida. Eu sempre falo isso e eu gosto de citar o texto de Naamã. Vocês lembram quando o profeta Eliseu falou para ele assim: olha, você vai lá e você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, quando ouviu aquilo, irmão, achou um absurdo. Como? Ele está dizendo para mim, Naamã, o grande general, um grande homem, para mergulhar no pior rio, que é o Rio Jordão, que é o rio lamacento. E quando ele pensou isso consigo mesmo, sabe o que o texto diz? Ele foi consultar as pessoas que estavam próximas a ele. E sabe o que ele ouviu? Ele disse assim, em resposta a Naamã: Naamã, se ele tivesse pedido coisa maior, você não faria? Então o que é você ir mergulhar lá naquele Rio Jordão? Ele foi consultar alguém que estava próximo a ele, e graças a Deus, irmãos, que a pessoa que estava ali era uma pessoa de bom conselho, de boa palavra. Então ele acatou a palavra daquela pessoa, foi lá no Rio Jordão e recebeu o seu milagre para a glória de Deus. Então presta atenção, irmão, pessoas que estão próximas a você, ela tem poder de influência na sua vida. Elas têm poder de influência, e quando o seu coração está preso com pessoas, você não ouve a voz de Deus, porque se ela pecar, você peca com ela, se ela erra, você erra com ela, se ela comete coisas ilícitas, por quê? Porque essa pessoa, ela está presa, ela é prioridade. Mas quando o seu coração está em Deus, irmãos, nada, nem ninguém tem poder de influenciar a sua vida. Sabe por quê? Porque o seu coração está ligado no trono de Deus.
Jesus chegou e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: olha, não tem ninguém aqui para me ajudar. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão dessa forma? Ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém faz nada para me ver minha vida. Irmão, para com isso. Deus está na sua vida, aquele que tem poder para mudar a sua história, aquele que tem poder, irmãos, para virar o cativeiro da sua família. Ele está aqui nesta noite, é Ele que tem poder de fazer um milagre na sua vida. Quando nós somos miseráveis no espírito, irmãos, quando nós adotamos esse tipo de vida para nós, sempre queremos: ai, coitado de mim, tadinho de mim, ninguém olha para mim. A gente sempre quer ficar nessa posição de coitadinho. Eu sempre falo uma coisa, irmão: quem gosta disso é o diabo. Quem gosta que você se olhe dessa forma é Satanás. Sabe por quê? Naquela ida dos 12 espias à terra de Canaã, foram 12 espias lá. 10 chegaram dizendo assim: escute isso, diante daqueles homens, nós somos como gafanhotos. Tem muita gente que se vê assim, irmão, visão de gafanhoto, se vê pequeno, acha que conquista, irmão, não é para você. Ei, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas ela tem gigante, e você não se ache um gafanhoto, você tem a bênção de Deus na sua vida. Quantos aqui creem que tem a promessa do Senhor na sua vida? 10 chegou lá dizendo visão de gafanhoto, mas tinha 2, Josué e Caleb. Eles disseram: lá tem gigante, mas nós temos a promessa de Deus. Olhe para o seu irmão, diga para ele: irmão, você não tem a visão de gafanhoto, porque você tem a promessa de Deus na sua vida. Não tem ninguém aqui para me ajudar. O perigo de se acostumar com o leito, irmãos, pega esse leito e joga fora da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Outro ponto importante: quando a esperança está no lugar errado, no lugar de miséria. Irmão, quantas pessoas não conseguem ir para frente? É aquele versículo que Paulo diz aos Filipenses: ele não deixa as coisas para trás, ele não vive mais, ele não quer viver coisa nova, ele fica preso naquelas coisas velhas, antigas. Irmãos, desapega do que é velho na sua vida, muda o seu foco e começa a marchar na presença de Deus, porque Deus tem coisas novas para você. Quem quer que Deus tem coisas novas? A esperança estava no lugar errado. A resposta do homem: o Senhor não tem homem algum. O paralítico estava focado em duas coisas: primeiro, no tanque e nas pessoas. Ele estava focado no tanque: eu quero ficar aqui porque é aqui, tem que ser aqui. Eu sempre falo uma coisa, irmãos: o tratamento de Deus é de forma individual, amém, irmãos? O que Deus faz para mim não vai fazer para você. Ele pode até fazer, mas de forma diferente, porque nós somos indivíduos e Deus nos trata de forma específica. Tem uns, irmãos, que é vaso de ouro, mas não é na honra não, é no tratamento. Ele tem que aquecer a fornalha 7 vezes. Para quê, irmão? Para que o ouro derreta. Tem outro que já é um vaso de ferro, então tem que jogar na fornalha também, porque a natureza é ruim, irmão. Isso aí é natureza. Deus tem que pegar e jogar no fogo e queimar, derreter o ouro, derreter a prata. Tem um que é vaso de madeira, tem que colocar no fogo para virar carvão, acabar, destruir aquele material. Isso é o nosso eu. Tem gente, irmãos, que é mais fácil de trabalhar. Sabe por quê? Porque ele é um vaso de barro, na mão do olheiro ele se desmancha. Então Deus trabalha de forma individual na vida de cada um. Por isso, irmão, presta atenção, eu vou te dar uma dica aqui, deixa eu dar uma dica pastoral e de experiência para a sua vida. Quanto mais
você permitir Deus trabalhar na sua vida, irmãos, mais o processo de Deus te abençoar, ele vai diminuindo. Quanto mais você se afasta, mais o processo vai demorando. Tem gente que não consegue ir até o final, irmão, já percebeu? Ele vai, ele começa, ele caminha, ele vai, ele começa, daqui a pouco ele para. Vou ficar mais uns meses sem ir para a igreja, vou ficar em casa aqui, assistindo uma Netflix, eu vou ficar por aqui mesmo, aí daqui a pouco o troço aperta lá, aí corre para a igreja, aí vai. Ou seja, ele volta para a estaca zero. Ele nunca alcança o que Deus tem para ele, porque ele sempre está voltando para a estaca zero. Irmãos, a sua luta pode ser grande, mas não arreda o pé da presença de Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. Se você é de ouro, eu não sei. Se você é vaso de prata, eu não sei. Se você é vaso de madeira, eu não sei. Se você é vaso de barro, eu não sei. Mas importa que você está aqui nesta noite, e você está na presença do Senhor, e Deus está trabalhando na sua vida. Quem pode adorar Jesus nesta noite? Aleluia. É importante você colocar os teus olhos em Jesus, sabe por quê? O Salmo 121 diz o quê? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quem é de Deus aqui? Aleluia. Toque alguém, diga, irmãos, o seu socorro não virá de pessoas. Fala para ele, irmão, o seu socorro virá de Deus. Aleluia. O seu socorro virá de Deus. Outra coisa importante, a ordem que gera o milagre. Presta bem atenção aqui, irmãos. A ação de Jesus está no versículo 8 e 9. Jesus não ora por ele, presta atenção, irmão. Jesus não ora por ele, não pede ajuda e não coloca na água. Ele dá uma ordem tripla. Primeira ordem, levanta-te. Isso implica dizer uma decisão de sair do chão. Irmão, chega de ficar no chão. É hora de você se levantar na presença de Deus. É hora de você tomar posição, irmãos. Jesus olhou para ele e disse: levante-se, levante-se, porque é hora de você sair do chão. Segundo, toma o seu leito. Escute isso: domínio sobre o que te domina. Tome o teu leito, domínio sobre o que te domina. Quantas pessoas, irmãos, são dominadas por aquilo que não é de Deus? O que dominava esse homem, irmão? Ele precisava tomar o seu leito, pegar aquilo que o dominava, o fazia ficar deitado naquela situação. O que é, irmãos, na sua vida que está dominando você? O que é que está fazendo você ficar inerte, sem ação, ficar esperando, ficar naquela situação de humilhação, no lugar de miséria? No lugar, irmãos, aonde as pessoas que te olham de cima para baixo, não vê alguém com uma atitude, não vê alguém com uma posição, não vê alguém com uma decisão na sua vida hoje. Deus está dizendo: pega o teu leito. Deus está dizendo: você vai dominar a situação a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem crê que Deus faz essas coisas, levante a sua mão para o céu e diga: em nome de Jesus, a partir desta noite, fale com fé, a partir desta noite, o domínio vem em nome de Jesus sobre a minha vida, porque eu vou dominar a situação. Não é a situação que vai dominar você, mas é você que vai pegar o controle dessa situação a partir de hoje, em nome de Jesus. A terceira ação de Jesus para aquele homem, ele disse: homem, anda, pega este leito e anda. Perseverança no novo caminho. Eis que tudo se fez novo para a nossa vida, amém, irmãos? Deus tem coisa nova para a sua vida. Anda, irmãos.
É na sua caminhada que o milagre vai alcançar. É na sua caminhada que Deus vai te honrar. É na sua caminhada, aleluia, que a sua casa vai ser restaurada. É na sua caminhada que o nome do Senhor vai ser glorificado. É na sua caminhada que você vai contemplar o milagre. É na sua caminhada, aleluia. Não pare, não pare. O inimigo quer que você permaneça inerte, mas a palavra de Deus é esta: pega o teu leito e anda, porque a glória de Deus está sobre a sua vida, a promessa do Senhor está na sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso dirá Deus e não cumprirá a sua palavra? É hora de caminhar. Agora escute bem, aquele dia era sábado, e na lei dizia que nem aquele leito você podia carregar. Muitas pessoas, irmãos, presta atenção, para você não se abalar, quem me ouve diga amém, para você não se abalar, ninguém estava preocupado com a situação que ele estava, enquanto ele estava lá miserável, deixa aí, as pessoas, irmãos, nunca quer ver você maiores do que ela. As pessoas nunca querem te ver melhor do que elas querem que você permaneça desse jeito. Quando ele estava lá, deitado no leito, precisando de alguém, ele era uma pessoa que não incomodava nada, mas quando ele pega o leito, e ele sai andando, alguém olha e fala assim: por que você está pegando o leito? Hoje é sábado, você não pode pegar esse leito para andar. Ou seja, não estava nem aí, irmão, no estado que ele estava lá, 38 anos, por isso que eu digo, irmãos, o meu coração, o seu coração tem que estar focado em Jesus, porque quem se preocupa com você é Jesus, amém, irmãos? Quem te trouxe aqui hoje para te abençoar foi Jesus. Quem te trouxe aqui hoje para te curar foi Jesus. Quem te trouxe aqui para abrir a porta para você foi Jesus. Quem te trouxe aqui para entrar na sua casa e fazer um grande reboliço foi Jesus de Nazaré. Você pode dar glória para ele nesta noite, irmão? Quem pode glorificar Jesus nesta noite? Aleluia! Oh, glória! Jesus, ele se encontra no templo. A cura do corpo foi a porta de entrada para a cura da alma. Jesus te trouxe aqui hoje, sabe para quê, irmãos? Você tem um problema, amém? Você tem uma situação, amém? Mas presta atenção, a cura do corpo foi a entrada, foi a porta de entrada para a cura da alma. Sabe por quê? Depois Jesus encontrou ele no templo. Jesus só disse para ele uma coisa: vai e não peques mais. Presta atenção, irmãos, que toda essa situação que levou este homem a ficar desse jeito foi o pecado. O pecado faz isso. O pecado frustra seu sonho, frustra suas forças. O pecado te afasta da comunhão com Deus. O pecado te afasta do propósito de Deus. Mas Jesus não queria curá-lo apenas fisicamente. Jesus trouxe para ele a maior cura, que foi o perdão. E Jesus aconselhou aquele homem e disse: vai e você não peques mais. Ele estava na casa de misericórdia, mas o nosso Deus é o Deus da misericórdia. O Deus que está aqui nesta noite é o Deus da misericórdia. É o Deus que preparou uma bênção para você aqui esta noite. Nós estamos fazendo uma campanha. E esta campanha, irmãos, é para nos tirar do chão. Esta campanha é para nos tirar do estado que nós estamos. E Deus tem poder para mudar a sua vida. Isso não é um jargão, irmãos. Isso é a realidade na vida do crente. Se você crê, você verá o milagre de Deus acontecer na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aquele homem começa ao encontro de Jesus no estado de miséria. Aquele homem, quando Jesus vai ter com ele, ele estava no estado de miséria. Mas depois, irmãos, que ele encontrou Jesus, a situação dele mudou. Preste bem atenção.
O milagre de Deus, o agir das águas, não é fórmula mágica. Ouviu? O milagre de Deus, o agitar das águas, não é uma fórmula mágica. Mas eu e você temos que buscar um relacionamento com Cristo. Esse é o segredo da bênção. Um relacionamento com Cristo. A minha vida diária com Cristo não é só na igreja, é no trabalho, amém? É em casa, amém? É no meu relacionamento diário com as pessoas que estão próximas a mim. A bênção de Deus não é uma fórmula mágica, mas é um relacionamento com Deus. Nós vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. E a minha oração é para que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Nós estamos em uma campanha onde estamos orando para Deus abençoar você e Deus vai te abençoar. Hoje, em nome de Jesus, você pega o teu leito e anda, porque chegou o tempo de você receber a sua bênção em nome de Jesus.